E daí eu faço uma apresentaçãozinha para ti lá quando a gente começar no Facebook. Tá. Essa vida de pandemia nos tornou blogueirinho, né? Daí a gente tem que... Deixa eu tirar esse trem daqui que tá me atrapalhando. Beleza, tá vendo minha tela? Espera aí só um pouquinho, eu tô fora, deixa eu ver. Estamos. Deixa eu fazer aqui rapidinho depois. Então, vamos começar mais um dia de Comunica Labeco. Então, agradeço aí a presença de todos, em especial do nosso palestrante, professor Cristiano Menezes. Então, sejam todos bem-vindos. Então, o professor Cristiano, ele possui graduação em Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal de Uberlândia, doutorado em Entomologia pela Universidade de São Paulo, com experiência na área de biologia e manejo de abelhas, com ênfase na multiplicação de colônias de abelhas sem ferrão. Atualmente atua como pesquisador da Embrapa Meio Ambiente na área de melinocultura. Tá? Então, Cristiano... Trava-língua. Trava-língua isso, né? Seja muito bem-vindo aí, te agradeço de antemão a participação do nosso projeto. E agora eu te passo a palavra e fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar um pouquinho das abelhas sem ferrão e mostrar para as pessoas um pouco mais dessas oportunidades, né, de geração de renda, né, a partir da nossa biodiversidade, o trabalho que a gente tem feito com as abelhas sem ferrão, com a meliponicultura, é uma palavra difícil de falar, mas geralmente a gente usa criação de abelhas sem ferrão, que fica mais fácil. Bom, a ideia hoje é mostrar um pouquinho desse trabalho que a gente vem fazendo no Brasil, para alavancar essa atividade de criação de abelhas sem ferrão, mostrando esse caminho desde a parte de pesquisa, né, básica, de biologia básica, até a parte aplicada, de levar isso para a população e alavancar esse segmento e mostrar para vocês um pouquinho de como isso pode alavancar, né, a nosso uso da biodiversidade para geração de renda, para melhorar a vida das pessoas que estão nas áreas de conservação, próximo delas e contribuindo, né, para a conservação da nossa biodiversidade. Bom, eu trabalho na Embrapa faz 10 anos, entrei na Embrapa Amazônia Oriental, em Belém, inicialmente. Faz 2 anos que atualmente eu estou na Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, mas ao longo de todo esse tempo que eu trabalho na Embrapa, tive um pé lá e um pé cá, né, desenvolvendo projetos e trabalhos nas duas regiões, aproveitando as características e os benefícios de cada um desses lugares. Então, com toda essa experiência amazônica e também da região sudeste, com características bem distintas, observando os diferentes potenciais, né, dessa área de criação de abelhas nas duas regiões, mas contribuindo com o Brasil de uma forma ampla, né? Para quem não conhece as abelhas sem ferrão, nós temos aproximadamente 240 espécies conhecidas, descritas no Brasil, aproximadamente 100 que a gente já sabe que são novas, mas ainda estão em processo de descrição, de revisão, de reorganização dos grupos, mas, enfim, é a metade da biodiversidade de abelhas sem ferrão do mundo. Elas ocorrem em toda a área tropical e subtropical do globo, mas nós temos a maior diversidade e espécies com potencial econômico incrível. Não somos os únicos, né? O mundo todo tem toda essa área tropical do mundo,
da Ásia, da Oceania, da África, mas nós temos realmente espécies excepcionais para a criação com esse potencial. E o nosso desafio olhando para essa diversidade, é entender quais espécies realmente a gente tem potencial econômico, quais são importantes do ponto de vista para os diferentes produtos que a gente pode utilizar e desenvolver tecnologias de criação, de manejo sustentável, de uso dessa biodiversidade de forma coerente, de forma sustentável, com a possibilidade de gerar renda e principalmente com a floresta em pé, né, utilizando a nossa biodiversidade num contexto de áreas conservadas, de áreas bem manejadas e bem conservadas. E aqui um exemplo desse, né, esses slides são abelhas da região de Belém, algumas que são ótimas para produção de mel, outras que são boas para produção de própolis, e algumas que são importantes para polinização, e algumas que são ótimas para várias funções. Então, a gente, dentro da nossa diversidade, a gente tem olhado com esse olhar, né, de buscar quais podem ter um potencial econômico para serem manejadas. O principal objetivo hoje da criação dessas abelhas ainda é o mel. Então, cada espécie dessa produz um mel especial, peculiar, com aromas diferentes. Cada uma tem a sua característica e identidade própria. E aí que está o grande valor desse produto das abelhas sem ferrão. Em geral, ele é mais líquido, mais ácido, então tem uma acidez mais acentuada, mas uma identidade individual de cada um. Então, tem abelha como a borá, que faz um mel levemente salgado, que me lembra particularmente um gostinho de queijo, cada pessoa tem uma percepção diferente desse mel, mas é um mel extremamente exótico, bem diferente da imagem que a gente tem de mel. Tem outros méis mais doces, mais florais, mais suaves, méis mais ácidos, mais azedos, como é o da Uruçu amarela aí de Belém, que particularmente é um dos meus preferidos. Enfim, a gente tem essa diversidade de aromas e a ideia não é entrar e substituir o mercado de mel que já existe no mundo, mas entrar como um produto especial, um produto com valor agregado, que além de ser gostoso, né, de ter toda essa peculiaridade, também está associado a áreas de conservação, à proteção da natureza, a áreas de pessoas de comunidades que cuidam dessa nossa biodiversidade. Então, essa é a ideia de desenvolver esse mercado do mel das abelhas sem ferrão. E hoje ainda é o produto mais importante da meliponicultura. Ele se diferencia em função de vários aspectos, né, em comparação com o mel tradicional, mas o principal aspecto é que essa imagem que vocês estão vendo é um favo de mel da abelha africanizada. Ele é feito com cera pura e a estratégia de conservação desse mel é a desidratação. Então, eles removem o excesso de água, as abelhas mantêm isso numa concentração de acima de 80% de açúcar. Então, essa é a estratégia de conservação das abelhas africanizadas. Nas abelhas sem ferrão, tem um outro processo diferente, dois processos diferentes. Um é por causa do própolis que elas misturam nessas ceras. Então, elas fazem esses potes que funcionam como barris de carvalho no vinho. Eles vão passando aromas para o mel ao longo do tempo. Então, ao longo do processo de maturação, esses aromas e substâncias do própolis vão sendo transferidas para o mel, e isso vai agregando sabor, agregando propriedades medicinais que a gente ainda desconhece. Enfim, é um dos processos que faz com que, com o tempo, o mel ganhe a identidade daquela abelha que é produzido em função dessa cera e desse própolis que ela estocou. Além disso, o mel das abelhas sem ferrão, como eu disse, ele tem mais água, e então geralmente em torno de 25%, 30% de conteúdo de água nesse mel, e isso favorece a fermentação por micro-organismos benéficos, micro-organismos simbiontes que convivem com essas abelhas, que fazem esse processo de fermentação. Então, a conservação do mel das abelhas sem ferrão vem por esses dois processos. A maturação nos potes, mais essa fermentação feita por micro-organismos benéficos que vão adicionar ali substâncias que vão evitar
que esse produto estrague ao longo do tempo, e aí ela pode consumir isso posteriormente. Por causa desses dois fatores, o mel das abelhas sem ferrão é um alimento especial, extremamente diferente do mel convencional que a maioria das pessoas conhece. A gente tinha um problema sério, até pouco tempo atrás, que era a comercialização desse mel no mercado formal, então ele é diferente, então não se encaixava nas regras exigidas, né? Então, isso hoje tem sido resolvido com aprimoramento das políticas públicas de legislação, regulamentações, e hoje a gente já tem alguns MEs no Brasil, com CIF, com toda a regulamentação organizada, podendo ser comercializado, inclusive, no mercado formal. Ainda temos desafios, como, por exemplo, facilitar essa comercialização no mercado formal por pequenos produtores, por produtores que hoje estão informais. Isso ainda custa caro, é burocrático, é um processo longo, mas a gente tem trabalhado bastante para facilitar esses processos e poder realmente organizar essa comercialização no mercado formal. A gente tem outros produtos das abelhas sem ferrão com potencial, mas que ainda são pouquíssimo explorados, como o pólen. Então, algumas espécies acumulam grande quantidade de pólen. Tem uma em destaque, que é uma abelha do interior do Maranhão, que ela praticamente não estoca mel, ou estoca muito pouco, mas o volume de pólen que ela estoca é muito grande, poderia ser usado com um potencial comercial grande. O própolis, então, a gente já tem uma grande quantidade de estudos indicando realmente benefícios peculiares desses próprios das abelhas sem ferrão. Temos também várias espécies com alto potencial produtivo e esses estudos têm indicado características muito diferentes do própolis convencional, da abelha africanizada, nem sempre melhor, mas sempre diferente. Então, muitas vezes micro-organismos que não são afetados pelo própolis das abelhas africanizadas são controlados com o própolis de abelhas sem ferrão e assim por diante. Então, a gente tem uma diversidade enorme, cada espécie também escolhe plantas diferentes que vai confeccionar o seu própolis e o processo que ela usa é diferente e se torna também cada espécie peculiar. Tem algumas com destaque, como as marmeladas, fresomelitas, né, do gênero Fresomelita, que produzem própolis riquíssimos, com aromas muito interessantes e propriedades bem interessantes que poderiam ser exploradas comercialmente. A gente ainda não tem um mercado formal para esses próprios, mas também com potenciais grandes. E hoje um mercado que está muito aquecido é o mercado da venda de colônias. Então, uma parte dos meliponicultores abdicaram de todos esses produtos incríveis para produzir colônias. Então, eles multiplicam as colmeias artificialmente e comercializam as filhas dessas colônias. Um método sustentável, um método organizado e eficiente. Então, hoje, muitas pessoas têm isso como uma fonte de renda alternativa ou mesmo como fonte de renda principal, esse comércio de abelhas. E quem está comprando essas colônias? São pessoas como essa senhora. Essa daí foi uma senhora especificamente na Austrália, que pagou $450 numa colmeia por uma fila de espera de 6 meses para simplesmente colocar a sua colmeia no jardim. Era um hobby dela, ela queria ter as abelhas ali, ela não abre, ela não colhe mel, ela não mexe nas abelhas, ela simplesmente quer ter no jardim como um animal de estimação, que vai beneficiar a sua polinização, ela tem a sensação de que realmente está contribuindo com o meio ambiente, então ela ajuda na conservação dessas abelhas. Então, esse é um trabalho que tem crescido muito, não só na Austrália, como esse exemplo que eu citei, mas no mundo todo onde essas abelhas ocorrem, essa é uma tendência que está crescendo muito. E cada vez mais as pessoas estão inovando, aprimorando seus sistemas de casinhas, de caixas mais bonitas, adequando essa criação ao ambiente urbano, ao ambiente de apartamentos, inclusive, né, mas com casinhas mais decoradas, mais bonitinhas, com uma pegada um pouco mais paisagística, né, inclusive. Então, eu tenho avançado bastante nesse sentido. Um outro uso das abelhas sem ferrão tem sido em atividades de educação ambiental. Então, como elas não ferroam, não representam perigo, são da nossa biodiversidade, são importantes para a produção de alimentos, conservação
do ecossistema, são excelentes para transmitir as mensagens de conservação ambiental para as crianças, e realmente tem sido usadas com muito sucesso nesse tipo de iniciativa. Essa iniciativa especificamente de um trabalho da minha esposa, né, de levar as abelhas até as escolas. As crianças têm acesso aos ninhos, conseguem visualizar a colônia, entender como elas funcionam, como a sociedade delas funciona, entendem a importância delas para a produção de alimentos, o processo de polinização. Depois, a gente abre as colmeias com eles, como são sem ferrão, não representam um perigo, colhe o mel diretamente dentro da caixa. Então, é uma experiência, né, inesquecível para uma criança. Sem dúvida, a gente consegue mexer com a cabeça delas. E, no fim da aula, eles levam para casa um kit para montar um ninho armadilha e poder capturar a própria abelha, montar a sua própria criação em casa, né? E como são sem ferrão, não representam risco nenhum, podem ser claramente, facilmente manipuladas nesse sentido. Tem vários projetos como esse, um deles que eu gosto de destacar é o de Curitiba, que colocou as abelhas sem ferrão nas áreas públicas da cidade, em parques, jardins, e com isso as pessoas passaram a conhecer e valorizar essas abelhas, e não só aprenderam e tem toda essa questão de educação envolvida, mas também estimula o mercado. Então, depois disso ser feito em Curitiba, a demanda por essas abelhas, as pessoas se interessarem por esse conteúdo, cresceu muito e acabou estimulando bastante a atividade como um todo. Então, os exemplos como esse, hoje a gente tem espalhado pelo Brasil todo, é uma atividade que realmente tem crescido muito nessa direção. E um grande mercado que ainda está em processo de consolidação no Brasil é o uso dessas abelhas para polinização da agricultura. Então, o manejo delas direcionado para a polinização, que é o que a gente chama de polinização assistida, que é alugar as abelhas para a época das floradas dos cultivos que dependem delas, ou mesmo a integração entre o sistema de produção de mel ou de outros materiais com os sistemas de produção agrícola. Então, é uma linha que tem crescido muito no Brasil. A gente já vê isso funcionando muito fortemente nos outros países mais desenvolvidos, e no Brasil ainda está começando, mas a gente já vê avanços significativos. O primeiro cultivo que a gente trabalhou, que funcionou muito bem, foi o morango, né? Então, o morango ele é extremamente dependente de polinização para produzir frutos bem formados, bonitos, como esse que vocês estão vendo na foto. E quando ele é mal polinizado, ele fica torto, feio, com a ponta dele enrugada. Isso é falta de polinização. E a gente mediu quanto que as abelhas contribuem para a produção desse fruto bem polinizado. Um fruto mal polinizado cresceria, em média, 43% em peso se ele fosse bem polinizado. E quem faz a polinização do morango, principalmente, é a jataí, uma abelha sem ferrão comum no Brasil todo. Óbvio que outras abelhas também fazem a polinização do morango, mas a jataí é que tem uma afinidade, um comportamento na flor que confere a ela um papel importante nesse tipo de cultivo. A gente tem usado outras abelhas para diferentes cultivos. Então, no café, por exemplo, a gente tem usado a mandaguari, uma abelha sem ferrão com alto potencial reprodutivo, então a gente consegue multiplicar as colônias com facilidade, e populações grandes podem ser usadas para grandes áreas de plantios. Então, é uma das abelhas que a gente está usando, e a gente não só vê uma melhora na quantidade de frutos produzidos, mas muitas vezes uma melhora no tamanho das sementes produzidas, na qualidade da bebida produzida. Então, tem isso, muitas coisas a gente ainda está investigando, mas tem uma direção muito interessante nesses tipos de benefícios para a produtividade, especificamente de café. Outro cultivo que a gente trabalhou bastante, inclusive com um colaborador de vocês, do grupo aí, que é o Alistair, né? Um trabalho muito fantástico, assim, que ele fez com a polinização do açaí, e a gente descobrindo coisas importantes sobre quais abelhas manejar, como elas se comportam na flor, quais eventualmente são dependentes das áreas conservadas ou vão ser usadas para manejo, enfim. E uma das descobertas surpreendentes foi
a importância das abelhas pequenas para a polinização do açaí. Durante muito tempo, a gente pensava que abelhas, em geral, seriam boas, mas o que a gente tem visto é que tem uma fauna específica desse grupo de visitantes florais que efetivamente visitam as flores masculinas e femininas no açaí e fazem essa polinização. E com o crescimento do cultivo e o aumento do desmatamento dessas áreas naturais onde o açaí é produzido, a gente tem visto um déficit de polinização importante e isso afetado a produtividade. Se a gente olhar a produtividade em relação às áreas conservadas do entorno do açaí, à medida que a gente tem menos mata, menos áreas ao redor do açaí, a gente reduz a produtividade em torno de 25%. Então, é uma perda de produtividade do açaí em função do manejo do entorno do açaí. E isso pode ser revertido melhorando a paisagem, manejando abelhas, né? Então, é um cultivo que a gente tem prestado bastante atenção e feito descobertas com base na ciência que vão orientar hoje os produtores que já tem hoje uma demanda muito grande por esse assunto. Hoje, muitos produtores adotando técnicas mesmo de manejo de abelhas ou manejo da paisagem para melhorar esse sistema de produção do açaí. A gente tem outros cultivos de importância econômica, como o tomate, que dependem de uma fauna específica do grupo das abelhas sem ferrão, então são só abelhas do gênero melíponas, abelhas de grande porte, que fazem a polinização do tomate, porque a abelha precisa morder e vibrar para tirar o pólen dali de dentro, então somente elas fazem a polinização desse tipo de cultivo, e a gente também vê um benefício grande, não só em termos de aumento no tamanho do fruto produzido, mas também no sabor, na quantidade de açúcares no tomate produzido, enfim, a gente tem um benefício muito grande no sistema de produção de tomate, especialmente em casas de vegetação, cultivos protegidos. A gente também tem usado abelhas sem ferrão em outros cultivos menores, como lixia, macadâmia, e de uma forma geral, o que a gente tem encontrado e estimulado, né, é que as abelhas sem ferrão elas compõem um sistema de polinização que geralmente depende de boa biodiversidade. Então, quanto não basta a gente ter uma grande quantidade de uma abelha só, é importante ter esse manejo de várias espécies associadas ao manejo da paisagem que vai conservar espécies que não são manejáveis, não só de abelhas sem ferrão, mas de outros polinizadores, abelhas solitárias também, outros insetos. Mas, enfim, o que a gente tem encontrado é que, e estimular nas pessoas, é justamente olhar para a biodiversidade e o papel que ela vai ter para esse cultivo. Mesmo que seja manejado, a gente tem encontrado benefícios grandes de manejar mais de uma espécie ao mesmo tempo. Então, esse é o cenário que a gente vê hoje da polinização, e isso acaba alavancando todo o sistema de criação de abelhas sem ferrão com outras espécies que eventualmente não eram criadas. Um dos exemplos é aí em Belém mesmo, né? A gente tinha uma abelha que era menosprezada até, né? Não era tão criada como a abelha mosquito, que é uma abelha pequenininha, cuja importância era discreta. Hoje, com a polinização do açaí, a gente vê ela ganhando uma importância muito maior e muitas pessoas hoje interessadas em criá-las, em conservá-las, em mantê-las para poder beneficiar a polinização do açaí. Então, é mais ou menos essa direção que a gente tem estimulado esse segmento. Ao longo dos últimos 20 anos, a gente observou uma melhoria muito grande nos processos de criação dessas abelhas, então, novas ferramentas, novas caixas, novos métodos para cuidar dessas abelhas, aumentar o plantel, de forma que hoje a gente não depende mais de ficar retirando abelhas da natureza, a gente tem um sistema de produção independente da natureza nesse sentido, né, de não ter que tirar ninhos da natureza, e isso é um avanço muito importante no sentido da sustentabilidade da cadeia. Então, para que ela possa crescer sem retirar esses estoques naturais.
E um dos avanços importantes foram as caixas, né, que melhoram esse sistema de produção dos produtos, colheita dos produtos de forma higiênica, mas também essa multiplicação artificial. O sistema mais tradicional usado no Brasil é o sistema de divisão meio a meio, que a gente fala, em que uma colônia forte ela é subdividida pela metade, né, e com isso uma nova rainha se forma na colônia filha e ela vai se desenvolver de forma independente. Apesar de ser um sistema tradicional, já há bastante tempo usado, ele é eficiente, então a gente tem muitas pessoas hoje com criações enormes, por exemplo, o Joãozinho, da região de Belterra, que manejava mais de 1.500 colônias de uma abelha sem ferrão lá da região, com esse sistema de multiplicação. Então, hoje as pessoas com alimentação artificial e um sistema de manejo mais cuidadoso conseguem produzir até 4 colônias filhas por ano, dependendo da espécie, dependendo das características do ambiente onde ela está inserida. Então, é um sistema eficiente, mas a gente também tem desenvolvido novas tecnologias para produzir colônias numa escala maior, visando atender principalmente esse público da polinização assistida, em que a gente vai precisar realmente de um volume de colônias bem maior. Então, ao invés de usar metade da colônia, a gente usa apenas uma pequena parcela do material biológico da colônia-mãe, e com isso a gente tem, teoricamente, um potencial de produção de mais filhas num espaço de tempo menor. Obviamente, para isso, a gente precisa de uma série de etapas, né, que a gente tem desenvolvido, como a produção de rainhas em laboratório, o controle do sistema da cópula dessas rainhas. A gente tem desenvolvido dietas artificiais para suplementar os ninhos nos períodos de escassez de alimento ou nos ambientes que não são tão favoráveis para as abelhas. Então, a gente tem desenvolvido dietas para suplementar esses ninhos. A gente tem testado isso em parceria com o setor privado para montar biofábricas com esse sistema e testar isso. Então, a gente tem já algumas iniciativas em andamento para melhorar esse sistema de produção e permitir, né, a produção dessas colônias numa escala maior. Ao mesmo tempo, a gente também tem investido em sistemas de pesquisa básica que eventualmente acabam nos surpreendendo. Esse vídeo que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é uma relação que a gente descobriu entre as abelhas sem ferrão e um fungo, que esse fungo é importante para a sobrevivência das abelhas. Sem ele, as abelhas não vivem. É um sistema de agricultura de fungos, literalmente, como o sistema de agricultura de fungos de formigas. Então, a gente também tem investido em pesquisa básica e que, no final das contas, acaba suportando uma série de inovações que podem ser surgidas, né, e levantadas a partir desse conhecimento básico que a gente tem levantado. E esse é um exemplo claro disso, né? O primeiro fungo que a gente identificou nesse sistema foi o Monascus ruber, é um fungo filamentoso. Não é esse que ela come, que eu mostrei no vídeo. Inicialmente a gente pensava que era, mas a gente estava enganado. Mas o curioso é que esse fungo que a gente encontrou no alimento das larvas das abelhas é um fungo usado por chineses e pela cultura asiática há séculos para conservar carne. Então, eles fazem um corante a partir desse fungo e usam isso para conservar carne nos tempos que não tinha geladeira, não tinha outros métodos para conservação. Então, mostrando a importância desse tipo de estudo, né, para poder descobrir novos processos, novos micro-organismos com potencial econômico, enfim. Um tipo de pesquisa básica que começou de forma despretensiosa, mas acabou trazendo uma série de possibilidades hoje. Avançando nesse estudo, a gente descobriu um complexo sistema de comunicação entre diferentes fungos e leveduras e bactérias também. Então, na verdade, ela não cultiva um único fungo, mas sim uma cadeia de micro-organismos que interagem entre si, se regulam, um estimula o outro, que inibe o terceiro, mas no final das contas, especificamente em relação a esse fungo, ele produz um ergosterol que sem ele a abelha não consegue sofrer metamorfose e se desenvolver num indivíduo adulto. Então, a partir de todo esse sistema, a gente pode entender melhor a vida dessas abelhas,
achar produtos interessantes com potencial para alimentação das abelhas, para proteção contra doenças, enfim, das abelhas. Então, tem um conhecimento básico que cada vez mais está tendo uma importância aplicada. E por que a gente está tão interessado nessa relação com os micro-organismos? Porque o que as abelhas fazem é incrível. Elas estocam uma grande quantidade de comida durante o período de grandes floradas e vão consumir esse alimento anos depois, né? Meses ou anos depois. E esse alimento pode ser estocado por muitos anos sem perder as suas qualidades nutricionais para elas. Então, o que elas fazem é um sistema extremamente complexo, mas que pode ser muito útil para a gente, né? A gente também tem esse desafio de guardar comida por muito tempo. Então, não é fácil você estocar um alimento por tanto tempo, ainda mais um alimento nutritivo como esse. E isso elas fazem por causa dos micro-organismos. Elas contam com uma fauna de micro-organismo, um microbioma bem afinado que vai processar esse alimento para ser consumido depois. Então, à esquerda, vocês estão vendo os grãos de pólen assim que eles foram estocados, então vocês conseguem ainda visualizar as bolotinhas que elas trouxeram, e depois de poucas semanas ele vai estar nesse aspecto que vocês estão vendo à direita, que é depois de uma fermentação intensiva, em que ele vai ficar mais ácido, ele vai digerir partes importantes desse pólen que elas não conseguiriam sozinhas, e provavelmente vai ter uma adição de substâncias benéficas, de nutrientes benéficos para as abelhas, enfim. Mas o mais importante é que isso vai ser conservado ao longo do tempo, e o mesmo vai acontecer com o mel, como eu expliquei para vocês lá no começo. O mel também fermenta, e é bem provável que ali tem bactérias produzindo antibióticos interessantes, substâncias benéficas para nós e para as abelhas, e que tem um grande potencial de uso. Um dos exemplos, né, foi descoberto agora recentemente, um tipo de açúcar específico do mel das abelhas sem ferrão, que chama trealulose. Ele é um tipo de açúcar que é feito, é um disacarídeo feito por frutose e glicose, mas a ligação química entre essas duas moléculas é uma ligação difícil de quebrar. E isso torna o mel das abelhas sem ferrão mais interessante para nós, do ponto de vista de consumo, porque ele a gente demora mais para absorver esse açúcar em comparação com a sacarose, que é o açúcar mais comum nos outros méis, no mel convencional. Então, foi a primeira descoberta e é bem de um produto biológico ativo interessante do mel das abelhas sem ferrão, feito no ano passado, e que provavelmente quem está produzindo esse tipo de açúcar por meio dessas ligações, né, bioquímicas, são esses micro-organismos benéficos do mel das abelhas sem ferrão. E esse açúcar, ele é um açúcar extremamente importante para a indústria de alimentos, porque ele demora mais para cristalizar, ele tem uma doçura menor em comparação com a sacarose, então nossa percepção de açúcar com esse tipo de açúcar é menor. Então é um alimento, um tipo de açúcar extremamente importante para a indústria de alimentos. Isso para vocês verem como um conhecimento básico lá atrás no estudo desses micro-organismos pode levar ao desenvolvimento de produtos extremamente interessantes para nós, né, e como fonte potencial aí de geração de renda. Ao mesmo tempo, todo esse conhecimento traz uma preocupação importante. Esse é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, em que eles olharam o que de pesticidas que as abelhas trazem para a colmeia quando elas estão próximas de cultivos agrícolas. E um dado que levantou uma grande preocupação é que os compostos mais importantes nesse sistema são os fungicidas. Então, o impacto que isso pode causar nessa fauna de micro-organismos de abelhas é muito importante e pode ter relevância significativa nessa sobrevivência das abelhas próximos aos cultivos agrícolas. Então, a gente tem estudado muito essa relação dos micro-organismos para entender a importância deles, mas, ao mesmo tempo, agora levanta uma preocupação de como que a gente vai interagir essas abelhas com o sistema agrícola para mitigar os problemas existentes com esses fungicidas. E estudos recentes têm mostrado que, ao
entrar fungicida, você não mata a abelha, porque a maioria dos fungicidas não são letais para as abelhas nas doses de campo. Mas eles podem afetar todo esse sistema de microbioma benéfico que acaba dificultando, piorando a saúde das abelhas, tornando elas mais vulneráveis a doenças, enfim, dificultando sua nutrição. E isso a gente precisa realmente entender melhor para poder conduzir melhor essa relação entre a agricultura e os polinizadores. A gente vislumbra, né, uma parceria cada vez mais forte entre a criação das abelhas, a presença das abelhas com os cultivos agrícolas, né, e isso é uma coisa que já aconteceu ao redor do mundo, nós não estamos inventando a roda, né, onde a abelha entra, a agricultura em que a abelha entra, a gente vê uma redução no uso dos pesticidas, um uso mais consciente, a busca por sistemas biológicos para controlar a praga, e isso é quase que automático. A primeira coisa que o agricultor que aluga uma colmeia pergunta é: e agora? Como é que eu vou controlar as pragas sem matar essas abelhas que eu acabei de alugar? Então, aí sim ele começa a procurar soluções alternativas para manejar as pragas. Então, a gente já viu isso acontecer em outros países, né? O uso das abelhas na agricultura, alavancar o uso de sistemas biológicos, de controle biológico, de sistemas menos invasivos. Então, é uma parceria que a gente vê se aproximando cada vez mais, e hoje isso, quando a gente começava a falar disso, parecia que era um sonho, mas hoje isso já está se tornando uma realidade, cada vez mais a gente vê os agricultores empenhados em melhorar os seus sistemas de controle de pragas, e uma das provas disso é a grande explosão que houve nesse segmento de controle biológico no Brasil, né? A gente tem trabalhado também muito na divulgação de informações. O primeiro trabalho que a gente começou a fazer mais intensamente foi em parceria com uma associação, que é a Associação Abelha. É uma associação que surgiu justamente em função de todos esses conflitos que existiam entre agricultura e abelhas, e a observação de grandes desinformações acontecendo em relação a esse sistema abelhas e agricultura. Então, essa associação surgiu com o objetivo de divulgar informações corretas, com base em ciência, para a população em geral, para agricultores, para estimular as pessoas a entenderem melhor o sistema, os problemas, aonde eles estão, e, enfim, ela tem um comitê científico respaldado por pesquisadores experientes nos assuntos de abelhas, que ajudam justamente a divulgar informações corretas. Então, eu tenho participado ativamente desse trabalho desde o início, que já faz mais ou menos uns 5, 6 anos que eles estão atuando, e aprendi muito sobre comunicação a partir desse trabalho com eles, e acho que a gente tem realmente feito uma contribuição hoje que eu diria que é tão relevante quanto toda a ciência que a gente tem de base para alavancar esses negócios na área de bioeconomia. A gente fez várias coisas junto com eles, videocasts mostrando a biologia básica das abelhas sem ferrão, aspectos curiosos. Para vocês terem uma ideia do sucesso desse trabalho, cada videocast desse que a gente lançava era visualizado por mais de 100 mil pessoas. Então, era uma coisa que a gente nunca tinha alcançado antes, né? E realmente tem contribuído muito para o engajamento da população, o interesse da população por esses temas. Então, quando a gente começou, há 5, 6 anos atrás, a meliponicultura vinha crescendo, mas ainda era tímida, né? E, diante de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, isso vem aumentando. A gente também tem trabalhado com aspectos da sustentabilidade relacionada a essa criação das abelhas, ao transporte delas, os desafios, as recomendações. Então, esse foi um e-book, por exemplo, que a gente publicou, justamente para alertar as pessoas sobre os limites da criação de abelhas sem ferrão. Então, um problema ambiental que a gente está tendo são as pessoas trazendo abelhas da Amazônia para o sul, movimentando abelhas do Nordeste para o Sudeste, mesmo dentro das mesmas espécies ou espécies diferentes, e a gente está alertando pelos os riscos de transmissão de doenças, os riscos de
de uma espécie se tornar invasora no outro ambiente. Então, a gente tem trabalhado muito para conscientizar as pessoas sobre esses problemas, com o apoio dessa associação, né, e levando esse conhecimento para um público mais amplo. A gente tem atendido também com muito empenho todo tipo de mídia, rádio, revistas, televisão, levando esse conhecimento para um público maior, né? A gente teve a oportunidade de levar isso para grandes programas de TV, como Ana Maria Braga, outras redes de TV também, e sempre com muito empenho, né? Muita dedicação para levar uma informação de boa qualidade, mas que, ao mesmo tempo, despertasse, né, toda essa preocupação em relação à conservação das abelhas, a sua importância, as suas limitações, as possibilidades, né, de criá-las, enfim, dando todo esse aspecto positivo. Especialmente agora, mais recentemente, a gente teve alguns programas importantes levando esse assunto. Um foi o do Globo Rural, no ano passado, levando esse assunto do aluguel de abelhas, da importância delas para a polinização, o que foi muito importante para estimular os agricultores a adotarem esse tipo de sistema. Então, a gente tem visto um aumento na demanda por causa desse tipo de programas. E, mais recentemente, nesse ano, um programa específico no Fantástico, com a contribuição da Ivete e do marido dela, que começaram a criar abelhas, e a gente participou desse programa, levando esse conhecimento, a importância, mostrando essas questões de sustentabilidade, para um público bem mais amplo, né, e conseguindo atingir públicos bem maiores, e entrando em praticamente todos os canais. No início da pandemia, a gente lançou um curso de criação de abelhas sem ferrão online por uma plataforma de EAD da Embrapa, uma plataforma chamada eCampo. E, para nossa surpresa, em um ano desse primeiro curso, a gente teve 35 mil pessoas inscritas, né? E o que surpreendeu muito a gente, porque a gente jamais imaginava uma demanda tão grande por esse conhecimento. E essas 35 mil pessoas que participaram desse curso são pessoas que vão querer comprar uma caixinha de abelha, vão colocar na sua casa, vão se interessar mais por esse assunto, vão valorizar o mel das abelhas sem ferrão. Então, com todo esse empenho nosso de comunicação, a gente está conseguindo, de fato, né, empurrar um setor inteiro para frente. Imagina quantas oportunidades não está gerando para as pessoas que criam abelhas na Amazônia, nos lugares de conservação, né? Então, isso a gente tem realmente conseguido, com todo esse trabalho de comunicação e levando esse conhecimento para as pessoas leigas, né, alavancar todo um setor. E, para nossa outra surpresa, desses 35 mil inscritos, 80% não vinha do ambiente rural, que era o que a gente esperava. 80% eram de cidades, pessoas do ambiente urbano querendo criar essas abelhas. Então, a gente acabou de lançar um novo curso voltado especificamente para as pessoas que vivem nas cidades, que estão querendo criar abelhas nos apartamentos, nas casas. E, então, a gente atende responde as principais perguntas, né, envolvidas com esse assunto e com certeza alavancando, né, todo esse setor. A gente vislumbra, né, um futuro muito bom para as abelhas sem ferrão, para essa atividade como um todo. Por quê? Porque criar abelhas sem ferrão depende de mata, depende da floresta em pé. E é uma das poucas atividades que a gente tem que você consegue efetivamente ter renda com a floresta em pé. Uma grande parte das atividades humanas precisa abrir clareiras, derrubar a mata, e isso a pessoa muitas vezes derruba aquela mata, aquela área conservada, porque ela vê aquilo ali como um estorvo, como uma área improdutiva. Né? O que a gente tem de potencial com a meliponicultura e com tantas outras atividades que vocês conhecem bem, com esse potencial bioeconômico, é poder produzir, gerar renda com a floresta em pé. E a meliponicultura é um desses exemplos em que você depende da floresta em pé. Você não consegue produzir mel, produzir abelhas em escala, se você não tiver uma área bem conservada, bem protegida. Você não consegue ter
boa polinização, se você não maneja a paisagem corretamente, para você, mesmo no ambiente agrícola, se você não maneja o entorno bem para poder ter essa polinização eficiente. Então, a gente tem estimulado muito a atividade porque a gente acredita mesmo no potencial dela de gerar renda a partir de áreas conservadas. Então, aqui, quando a pessoa compra um pote de mel de abelha sem ferrão, ela não está pagando só pelo alimento que está ali, ela está pagando pelo serviço ambiental que aquela pessoa que produziu esse mel está gerando, ela está pagando pela área de conservação que aquela pessoa contribui, é muito mais do que o mel. Ela está pagando pelo lado social, né, que é a geração de renda a partir da meliponicultura, são pequenos produtores, a maioria, né, estão espalhados por todas essas áreas. Então, é uma atividade que a gente tem que ter muito orgulho do seu desenvolvimento, cuidar para que ela não dê passos em direções erradas, como isso que eu mencionei, da criação de abelhas fora do seu habitat natural. E, enfim, é uma atividade que a gente crê que realmente tem esse potencial de trazer renda, gerar renda a partir de áreas conservadas. Essa mensagem que eu gostaria, né, de passar para vocês. A base é a ciência, mas tem que ter uma grande parte de comunicação também para que isso seja eficiente e o envolvimento do setor produtivo, do setor público, né, da academia e também dos órgãos reguladores para que isso funcione bem. A gente tem se empenhado muito para que essa cadeia cresça cada vez mais e de forma sustentável. Estou à disposição para perguntas, questionamentos, o que vocês tiverem de curiosidade sobre o mundo dessas abelhas, estamos à disposição para contribuir. Muito obrigado, Cristiano. Nossa, fantástico trabalho, cara. Eu morei um ano no Texas, em College Station, na Texas A&M, e lá é muito forte a questão de melicultura, né? E eu fiz alguns amigos que trabalhavam com abelha e a gente, nas festas, ele levava até larvinha de zangão, sabe? Não sei como é que chama, frita, cara, pra gente comer. Acredito. Assim, fazia meio caramelizado o negócio. Falei, nossa Tem, senhora. tem 1 milhão de segmentos no mundo das abelhas, assim, cada Não, coisa umas coisas incrível, muito né? legais. É, Tinha um amigo meu que ele era quase um sommelier de mel, assim, ó. Você ia na casa dele, ele ficava você experimentando todos os tipos de mel possíveis, assim, era muito bom. um dos programas que a gente teve a oportunidade de levar no ano passado foi o MasterChef. A gente levou justamente esses méis diferentes para serem usados na culinária, e é uma coisa que está pegando no Brasil esse uso dos aromas, das diferentes potenciais, das receitas e tal. É uma coisa que está realmente bem, bem forte, especialmente em São Paulo. São Paulo, grandes chefes de cozinha já estão usando mel de abelha sem Que ferrão. legal, que legal. Mas parabéns aí pela palestra e pelos trabalhos, cara. Muito bom. A gente tem Obrigado. algumas perguntas aqui, Cristiano. Eu posso fazer para ti. Ah, eu acho que o primeiro é do Agro Alexandre. Se o gel própolis pode ser usado normalmente, como o da Apis. Então, o geoprópolis tem algumas limitações por causa do uso de barro. Então, geoprópolis, algumas espécies misturam barro na confecção do própolis, principalmente as melíponas. E, eventualmente, em algumas espécies, em alguns lugares, elas coletam fezes de animais para misturar com esse própolis. Então, elas misturam resinas de plantas com esse barro, mas Uhum. em lugares muito secos, e algumas espécies usam fezes de animais. Então, uma grande parte desses geoprópolis tem contaminação com coliformes fecais. Então, não aconselhamos o uso dessa forma. O ideal é usar o própolis de espécies que não usam barro, por causa dessa possível rota de contaminação do solo ou de fezes de animais. Então, a gente tem espécies mais adequadas para a produção de própolis para consumo humano. Beleza. Tem uma pergunta da Juliana, que eu acho que ela falou, você estava falando de algum artigo e ela falou que quando a este estudo, gostaria de saber se o fungo foi observado em colônias de S. lepilis de outras localidades. Juliana, se você quiser falar qual é o artigo, ou se o Cristiano souber, ou quiser abrir tua câmera, teu áudio, fica à vontade.
Bom, ela deve estar mencionando desse artigo que eu mencionei sobre agricultura de fungos, né? Então, foi originalmente descoberto com essa espécie, que é a Scaptotrigona depilis, que é a mandaguari, que a gente chama aqui em São Paulo, que é uma abelha assim, ferrão, que onde a gente viu essa relação, estudou com mais profundidade. Mas a gente tem visto isso em vários sistemas, então, algumas melíponas, abelhas do gênero Phresomelita, de vários gêneros, na verdade, e a principal pergunta que surgiu a partir dessa descoberta é se essas abelhas não conseguem obter essa gordura sem esse fungo, como é que as outras abelhas fazem? Então, o pólen não está sendo suficiente para provê-las com esse fungo. Então, a gente está estudando isso. Nem todas as espécies apresentam esse fungo vistoso ali, que é visível ao olho nu, claramente, mas esse tipo de fungo, que na verdade é uma levedura, é um Zygossaccharomyces, ele tem sido encontrado em vários sistemas, em diferentes localidades, não só no alimento larval. Então, pode ser que a fonte dessa gordura venha da fermentação do pólen ou de alguma outra parte do processo biológico dessa abelha. Mas sim, a gente tem encontrado em vários outros grupos. O professor Leandro Brasil, acho que queria fazer uma pergunta. Leandro, tá por aí? Oi, tô sim, Mildo, tudo bem? Cristiano, obrigado pela apresentação, foi muito legal, e o trabalho de vocês é um trabalho consolidado e um trabalho muito importante. A gente precisa muito de aproximar as pessoas da biodiversidade de uma forma boa, e eu vejo isso muito enraizado no trabalho de vocês. Então, eu tenho duas perguntas, na verdade, né? A primeira é aquela parte que você falou sobre tomar cuidado, com o cuidado que vocês têm para respeitar a distribuição das espécies, para que as pessoas não levem espécies de uma região para outra para fazer esse trabalho. Então, essas informações já estão todas muito claras para essas espécies que vocês estão trabalhando, ou ainda existem algumas lacunas que nós, como universidade, como pesquisadores, podemos contribuir para melhorar essas informações de biogeografia, de distribuição dessas espécies de interesse? Não, a gente tem uma lacuna muito grande de conhecimento sobre isso, então esse é um dos problemas e é um dos argumentos usados pelas pessoas que defendem poder levar essas abelhas livremente para cima e para baixo. Então, a gente tem poucas evidências de problemas por falta de verificação. Não significa que não existem, significa que não foram estudados devidamente. Então, a gente não sabe ainda quais são os impactos desse movimento de abelhas. Tem algumas evidências mais recentes de abelhas se espalhando para a natureza e ocupando nichos, né, específicos. Com a abelha sem ferrão, a gente tem um conhecimento extremamente limitado. O que a gente usa mais como referência para desestimular as pessoas a fazerem isso, inclusive estimular os órgãos ambientais a serem mais rigorosos em relação a isso, mostrando os exemplos que a gente conhece ao redor do mundo. Então, a gente tem um caso específico, por exemplo, de uma doença que foi trazida pelas mamangavas, que são originais da Europa, foram introduzidas no Chile, ela desceu para a Patagônia naturalmente, e introduziu essa doença no sistema natural da Patagônia, e isso provavelmente está causando uma extinção de uma espécie local de mamangava da Patagônia. Então, a gente tem usado esses exemplos de outros grupos para entender e tentar mostrar para as pessoas os riscos que existem com a abelha sem ferrão. A gente sabe que no grupo das abelhas sem ferrão tem algumas espécies que são agressivas no sentido de ocupar o ninho de outra, então ela pode acabar diretamente afetando as abelhas do local. A gente tem avançado mais recentemente com conhecimento sobre vírus e bactérias patogênicas ou não, que estão convivendo com as abelhas ali, que eventualmente num outro lugar podem se tornar uma doença. A gente tem visto doenças da apicultura sendo transmitidas para as abelhas sem ferrão e elas depois espalhando dentro da criação ali. Então,
ainda é muito limitado. E a gente tem um problema sério de não saber muito bem quem é quem ainda em alguns grupos. Então, por exemplo, no grupo da Escaplotrigona, a gente tem 9 espécies descritas e pelo menos 10 que a gente sabe que são novas, mas ainda não foram descritas. Então, do ponto de vista taxonômico, tem ainda um monte de buraco para ser atendido. Tem ainda um problema maior. A gente, na legislação atual, ela permite você transportar uma determinada espécie dentro da área de ocorrência dela. Então, mediante autorização do órgão ambiental, mas é autorizado. O órgão ambiental poderia permitir isso, que é previsto. Mas, por exemplo, a gente tem a Melipona mondori, que ocorre do Espírito Santo até o norte do Rio Grande do Sul, o sul de Santa Catarina ali. Então, é uma área de distribuição grande. As populações são diferentes, apesar de ser a mesma espécie. O que está acontecendo? No Espírito Santo, o pessoal se profissionalizou na criação dessa abelha, está produzindo numa escala bem grande, e muitas pessoas do sul estão comprando essas abelhas de lá e produzindo em grande escala no sul. Qual vai ser o efeito disso? A gente não sabe. Então, ainda tem muita lacuna de conhecimento para trabalhar isso. A gente está, inclusive, avaliando o que fazer agora em termos de ciência para realmente testar essas hipóteses e fornecer subsídios para as tomadas de decisão. É ótimo, porque a gente deixa essas apresentações no YouTube, tem vários amigos que não puderam assistir, que têm interesse, que trabalham com abelha, então é muito bom ter essas informações dessas lacunas para a gente tentar contribuir também de alguma forma, né? A outra questão, que também é uma curiosidade, mas que talvez você possa me ajudar, é em relação ao modelo de negócio. O que eu vi, a reportagem do aluguel de abelhas e toda a iniciativa de modelo de negócio que está sendo atribuída a essas abelhas, mas, além disso, a gente tem um histórico no Brasil já consolidado que aconteceu com suínos e com frangos, onde uma empresa faz uma parceria com vários produtores, que ela leva os animais, ela dá suporte técnico, às vezes até insumo, e compra o produto final, que no caso do suíno é a carne ou outra coisa. Você acha que é possível, ou se isso já existe, para abelhas, ou se não existe, se é possível de no futuro a gente ter empresas que tenham as abelhas, tenham a tecnologia que possam fazer essas parcerias, porque eu vejo uma grande demanda de pessoas que querem entrar nesse tipo de negócio, mas às vezes falta suporte técnico, falta todo esse suporte que esse modelo de negócio fez com que, por exemplo, porco, frango fosse para frente no Brasil. Eles cuidam da burocracia, cuidam da venda do produto em grande escala. Perfeito o seu comentário, a sua pergunta, porque realmente é uma preocupação nossa como que isso vai acontecer, né? E principalmente nesse sentido, né? A gente tem visto justamente isso que você falou, um interesse enorme de muitas pessoas, especialmente agora na pandemia, muitas pessoas querendo sair das grandes cidades, indo para o interior e buscando novas fontes de renda, querendo entrar nesse segmento. A gente ainda atende muito mal essas pessoas nesse sentido. A gente tem pouca experiência prática ainda de casos de sucesso, sabe? Tem casos pontuais. De uma forma geral, eu posso te dizer assim, que tem vários sistemas funcionando de formas diferentes. Então, por exemplo, esse do aluguel de abelhas, ele funciona no modelo do Uber, né? Você tem um intermediário ligando o agricultor com quem tem as abelhas, então é um modelo, e ele apoia os dois lados, né, com informações, não é simplesmente a ligação, mas toda uma rede de oferecimento técnico para isso, então eles dão todo o suporte para os dois lados. É um modelo que surgiu. Aí na região de Belém mesmo, né, tem um meliponicultor que montou um sistema de apoio a pequenos produtores para que eles produzissem o mel, e ele recepta esse mel e ele distribui, ele processa e distribui. Então, um sistema meio quase como uma cooperativazinha ali, né? Ele tem a rede de produtores, que ele investe diretamente neles, ele leva a caixa, leva a tecnologia, dá treinamento e garante a compra. Então,
E aí ele depois revende isso e, obviamente, divide parte dos lucros com os produtores. Então, tem vários sistemas surgindo. E também meliponicultores independentes que cuidam de todo o seu sistema independentemente, vendem numa escala local, às vezes no mercado local próprio. Então, mas assim, o que eu posso te dizer é que tudo isso está ainda muito imaturo no Brasil, né? A gente ainda não tem um caminho sólido, uma organização sólida. Tem muito aventureiro, muita gente querendo começar, mas esse é um ponto que eu mesmo estou me preparando para dar o máximo de assessoria nesse sentido, de mastigar um pouco das informações e dar direcionamentos mais sólidos. Olha, você vai precisar de tanto para ter investimento, para fazer para ter as regras atendidas ali, regulamentação e tal, é isso, dá um passo a passo. Então, a gente tem trabalhado, estudando um pouco sobre isso, para oferecer uma oferta mais pronta. Nossa ideia é, no ano que vem, lançar um curso de meliponicultura para profissionais mesmo, né? Para pessoas que queiram. Até agora, a gente tem atendido mais esses leigos que estão interessados na atividade, mas agora a gente vai ter que realmente dar esse passo de negócio, né? De como fazer as pessoas terem um investimento seguro nesse sentido, né? Qual espécie escolher, como organizar o seu sistema de produção, onde escoar os seus produtos, né? Esse ainda é um gargalo muito importante. Ótimo, muito obrigado, Cristiano. Acho que a gente precisa muito disso, de valorar o serviço ecossistêmico, a biodiversidade, e eu acho, além de achar muito interessante, essa responsabilidade em produzir e testar com método científico esses casos bons ou ruins na biodiversidade, eu acho que em conjunto vão levar certamente, esse é um modelo de negócio também, além de ser muito bom para a biodiversidade, ser um ótimo modelo de negócio logo logo. Obrigado e parabéns. Obrigado. Obrigado, Brasil. A Cleo queria saber se vai ter outro curso desse para a região urbana. Então, esse curso ele fica constante lá no site da Embrapa, basta acessar lá, vai ter uma plataforma que chama eCampo, logo na primeira página do site ele já tá essa plataforma. Aí entrando lá tem todos os cursos da Embrapa, ele fica constantemente aberto, os dois. Inclusive os dois são complementares, tá? Eu sugiro fazer os dois, porque tem conteúdo que a gente trabalhou no primeiro que a gente não repetiu no segundo. Então, um é de uma meliponicultura um pouco mais ampla, os diferentes possibilidades, um pouco mais de técnicas de manejo. O segundo é mais respondendo essas perguntas do ambiente urbano. Então, onde eu colocar minha casinha, onde eu consigo as minhas primeiras colônias, enfim, alguns cuidados básicos com essas abelhas relacionados ao ambiente urbano. Mas eles ficam constantemente oferecidos na plataforma. Legal. Depois a gente procura e eu coloco lá no Facebook o link do pessoal. Beleza. O Eliel está falando que teve um curso de sommelier de mel na Inglaterra, só que é muito caro. E a Sueli, ela falou que gostou muito do projeto nas escolas, se é possível compartilhar essa prática. Cristiano. É possível, a gente tem estimulado outros colegas em outros lugares, né? Em Belém mesmo, a gente tem trabalhado com o grupo de uma ex-aluna minha, a Camila, que está levando isso em Belém. A gente tem visto vários lugares, ou de forma independente, ou com o nosso assessoramento também. Então, mas é possível, sim, isso tem sido replicado em muitos lugares, né? As pessoas têm funcionado muito bem, porque é um apelo importante. Nas escolas, o que a gente causa de alvoroço, na hora que chega, na hora que abre as abelhas, experimenta o mel, é uma coisa incrível. Os professores, a diretoria da escola, sempre todo mundo fica encantado com o que vê, com o que aprende, com o que experimenta. Então, é uma linha de trabalho muito prazerosa e eu vislumbro um futuro sólido nesse segmento também. Beleza. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que no Facebook também não. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o Cristiano. Ivanilson, tudo bom, querido? Maravilha. Tudo bom? Eu sou de Sergipe, tá? Eu sou apicultor, já fui meliponicultor, tá certo? Mas não deu muito certo, porque eu não tinha
não podia me dividir para as duas coisas, eu optei por uma só, tá, Cristiano? Eu vejo você sempre lá no campo, tá? Sou seu fã, né? Já posso adiantar. Muito bem, eu parabenizo você pelo seu trabalho, muito bom. E sou consultor, instrutor do SEBRAE aqui no Agronordeste e trabalho voltado para apicultura e meliponicultura. Então, eu queria fazer um comentário em cima. Deixa eu abrir a câmera aqui para você me ver, para depois você saber com quem está falando, tá? Aí, o que é que acontece? Hein? Seu rosto me é familiar. Eu já conversei com você outras vezes, tá? Mas é o seguinte, eu queria fazer um comentário, não é um comentário, eu queria ver o que é que você poderia comentar em cima disso que eu vou citar. Você citou Fantástico, você citou pessoas que são produtores, que alugam comércio e tal. Na área, como você falou, as meliponas e as trigonas têm um comportamento diferente, um trabalha com o gel e o outro com a resina. Não é isso que é? Se eu estiver errado, me corrija, tá? E aí, o que é que você acha? Porque é o seguinte, quando nas minhas palestras, nos meus cursos, eu digo sempre, pessoal, criar abelhas, por exemplo, a Ouro Sul, a Mandaçaia, que é muito comum aqui na nossa região de Sergipe, elas vão trabalhar com gel, como você falou, no gel própolis, né, com essa questão. E a Ivete Sangalo, eu cito porque você citou, aí eu vi uma transparência com o nome dela. E até que ponto que você aconselha, tá, para a pessoa que não seja um profissional na meliponicultura, mas seja adepto, que está fazendo o papel dele, produzir mel em região urbana? Eu queria que você fizesse um comentário em cima disso, com relação à pureza desse mel, com relação à contaminação, se existe a possibilidade, se não existe. Eu sempre digo o seguinte, que para produzir, né, para a multiplicação de enxame, eu não vejo problema nenhum. Mas nessa questão de produzir mel para ser consumido, o que é que você acha? Uma certa vez, eu estava num seminário e um instrutor, veterinário, disse que o mel de jataí para botar no olho é uma beleza e tal, mas ele não disse que precisa saber onde é que você está produzindo esse mel para que você coloque no seu olho para ajudar no tratamento de catarata. Eu queria que você fizesse um comentário em cima disso aí, e desde já eu lhe agradeço e parabéns, você é o cara, tá bom então? Obrigado, fico contente com seus elogios. Bom, de qualquer forma, respondendo, né, a sua pergunta, eu acho que você tem toda a razão, é uma preocupação e o problema é que nós não temos ciência sobre isso para poder tomar decisão, né? Então, assim como eu estava falando dos problemas de deslocamento de espécies, a gente também tem buracos no conhecimento em relação a essa questão de produção de mel urbano, né? E como é a característica desse mel, quais os riscos, quais as possibilidades. O que eu diria hoje é que a gente tem espécies mais adaptadas ao ambiente urbano, então que essas têm potencial, sim, de produzir mel no ambiente urbano. Por exemplo, a jataí é uma abelha sem ferrão extremamente adaptada às cidades. Então, ela produz mel, ela não tem hábitos anti-higiênicos, assim, de visitar lixo, de buscar excrementos de animais, nem ela tem um hábito muito rigoroso em relação à escolha das suas fontes de alimento. Então, é uma abelha que, teoricamente, tem um mel adequado para o nosso consumo. Por que eu estou dizendo teoricamente? Porque, na verdade, a gente não tem um teste com parâmetros claros falando, olha, tem contaminação de metais pesados na cidade em comparação com o mel normal produzido no campo, né? Então, a gente não sabe o quanto que esse mel produzido na cidade ele é contaminado ou não com eventuais contaminantes, né? Eu acho que o mais provável no ambiente urbano seria essa contaminação com metais pesados, mas é possível que tenha outras fontes de contaminação. E aí a gente tem outras espécies que são um pouco menos higiênicas, então, como eu disse, que vão procurar barro, que vão procurar fezes de animais, e no ambiente urbano, por exemplo, ela pode não encontrar barro facilmente e acabar recorrendo a fezes para substituir. Então, essas são menos indicadas nessas circunstâncias. Capacidade produtiva, todas elas têm mediante manejo, mas nem todas se adaptam bem ao ambiente urbano. Então, as melíponas, em geral,
você tem que cuidar dela, você tem que alimentar durante os períodos de entre-safra, e aí nos períodos de florada, você tem que manejá-la para colher o mel puro, sem contaminação com o alimento que você deu, enfim. Todas essas técnicas a gente, inclusive, discute nesse curso de meliponicultura urbana, mas você tem toda a razão, é uma preocupação. Sobre essa questão de pingar mel no olho, é outra questão que a gente também tem pouca ciência por trás dessa recomendação. Então, a gente recomenda muita cautela das pessoas sobre isso, porque a gente não quer que ninguém tenha problemas, né, por ter pingado mel no olho e, eventualmente, perder a visão ou ter problemas sérios. Isso é importante mencionar que temos pouca pesquisa que sustenta esse tipo de decisão. Então, a gente está vendo hoje no Brasil o problema que tem sido tomar decisões sem ciência, né? É preciso ter pesquisas que direcionem essas decisões. Cristiano, só para complementar, quando estou nas palestras, nos cursos que eu ministro caso quando acontece aqui no Sebrae, eu oriento, eu não sei, eu quero uma sua opinião, que mesmo numa área rural, né, eu sempre oriento que os meliponicultores coloquem a argila, né, umedecida, perto dos meliponários, para que ela... eu não sei se isso traz algum resultado, mas, assim, praticamente eu já vi que realmente elas trabalham mais em cima da argila ofertada, ou seja, colocado lá, do que vamos dizer, normalmente na área rural, o esgoto a céu aberto, a pia que derrama, aquela onde a senhora lava a roupa, aquela água escorre a céu aberto, e aí eu me preocupo muito. Eu falo, vamos botar uma argila limpa para ofertar. Eu não sei se isso traz algum resultado, não sei se você tem já pesquisou alguma coisa sobre isso, se realmente isso é interessante ou não vai adiantar nada, não precisa usar isso aí, eu não sei. Eu queria a sua opinião também e já agradecendo, eu não vou lhe fazer mais perguntas, tá? Já está bom. Imagina. Tá certo? Me parece uma boa recomendação, porque realmente elas fazem isso. Quando você oferece uma argila fresca, recém-coletada e tal, elas geralmente são muito atraídas por esse tipo de material. Assim como a gente faz algum buraco no solo e expõe a terra mais profunda, elas rapidamente aparecem para coletar esse tipo de terra. E especialmente em períodos secos, que não tem barro de boa qualidade disponível, né, e fácil, ajuda, do ponto de vista teórico, ajuda a que elas vão nessas fontes ao invés de usar outras fontes possivelmente contaminadas. Mas nós não temos informações também científicas que alguém testou isso propriamente dito, da forma correta. Mas empiricamente, eu diria que é uma boa recomendação, sim. Obrigado, Luciano. Obrigado a Luciano, a você, Cristiano. E obrigado aí, viu? Você está de parabéns. Vocês estão de parabéns. Luciano, obrigado aí pela oportunidade, tá bom? Imagina, obrigado pela presença. A Cléo está perguntando, Cristiano, se vocês fazem essas cursos presenciais também. Agora, na pandemia, eu acho que não, mas quando não tinha pandemia, teria a possibilidade de fazer presencial? Sim, a gente sempre começou presencial, na verdade, né? A gente tinha em Belém, montamos um espaço na Embrapa, que a gente recebia visitantes, era um curso por mês até, para poder receber as pessoas, escolas também. Então, a gente faz, sim, cursos presenciais. Hoje, a gente tem uma equipe extremamente qualificada em Belém, que tem rodado as comunidades, ido em vários lugares dar cursos, né? E a gente anda bastante, assim. Uma coisa que a gente faz com muito orgulho são esses cursos. E hoje já tem muitos outros grupos também fazendo curso. Na Bahia tem um Cruz das Almas que faz um curso excepcional. Então, tem cursos disponíveis hoje no Brasil todo. Muita gente boa oferecendo cursos. Legal. Bom, eu acho que é isso. Cristiano, só te agradecer. Muito obrigado pelo Imagina, eu que tempo aí, pela agradeço. palestra, por compartilhar com a gente. Quando vier para Belém, vamos dar uma visita para a gente lá no FPA, vamos conversar um Com pouquinho. Tá bom? certeza. E muito obrigado, Maravilha. parabéns pelo trabalho e agradeço a presença de todos aqui também. Quem está lá no Facebook também, muito obrigado. Então,
ficamos por aqui. Muito obrigado. Valeu, Cristiano. Se cuidem aí. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Se cuidem.